Você já se perguntou qual é a diferença entre o VLT, trem metropolitano e o metrô? Nesse vídeo, vou falar sobre as diferenças entre esses três modais de transporte de passageiros sobre trilhos. O meu nome é Juan Pablo e este é o canal Ferrovia e Curiosidades. Nós vamos iniciar pelo mais fácil de distinguir a diferença, o VLT. VLT significa veículo leve sobre trilhos. Pelo nome, já temos uma noção da diferença dele para o metrô e o trem. Os trens do VLT são mais leves em comparação com os dois modais citados, porque suas composições são menores e transportam menos passageiros. Os VLTs também trafegam em ambientes urbanos no nível da rua, sem estar isolados por muros ou grades dos automóveis e pedestres. Eles ocupam menos espaço e fazem menos barulho ao passar. Geralmente, a sua velocidade também é menor, pelo fato de ser um sistema aberto com a interação de transeuntes e veículos automotores. Os trens do VLT possuem a preferência de passagem em semáforos e cruzamentos. Diferente dos trens e metrôs, as estações de VLT são menores e se integram ao meio urbano mais discretamente. O pagamento da passagem pode ser feito nelas ou dentro dos veículos por meio de validadores. E quando o pagamento é feito na própria estação, a estrutura de bilheteria é geralmente menor que a de trem e metrô. Os VLT lembram muito os antigos bondes, que já foram parte da paisagem urbana de São Paulo antigamente. A alimentação desse sistema pode ser elétrica, no caso Rio de Janeiro e Santos, ou a combustão, como os VLTs da CBTU no Nordeste. A vantagem desse sistema é que ele se integra mais amigavelmente aos centros urbanos, e a sua instalação nesses locais quase sempre vem acompanhada de melhorias e requalificação das áreas no entorno, como ocorreu no Rio de Janeiro, em que o VLT Carioca foi usado para revitalizar o centro da cidade. Em alguns casos, ele pode ser um método alternativo ao BRT. Os VLTs também são uma maneira de cobrir pequenos trajetos e complementar os sistemas de trem e metrô. E agora a diferença que acaba sendo até um pouquinho polêmica, a diferença entre trem metropolitano e metrô. A diferença entre esses dois modais, em alguns casos, como São Paulo, são mais de tecnologias empregadas e algumas características. Mas pessoal, já adianto uma coisa, não vamos ficar presos no clichê de que trem é na superfície e metrô é no subsolo. Isso a gente vai eliminar nesse vídeo. A diferença entre eles hoje não é mais esses ditos comuns, então vamos detalhar melhor elas. Começando pelo trem. O trem é um sistema que cobre uma grande área, realizando percursos de maior distância, ligando cidades da região metropolitana entre si ou a uma cidade principal. Há exceções, como a linha 7 Rubi, que liga a cidade de São Paulo à cidade de Jundiaí, que já foge da região metropolitana de São Paulo. Esse modal tem a característica de ser majoritariamente na superfície, mas pode ter trechos em elevado, como na linha 13 Jade, e em subterrâneo, como partes da linha 11 Coral. Inclusive, a futura linha de trem metropolitano aqui de São Paulo, a linha 14 Onyx, muito provavelmente vai mesclar essas características, com trechos em elevado, superfície e subterrâneo, devido à complexidade e densidade populacional das áreas atendidas. Os trens também possuem um intervalo maior entre uma composição e outra, e a distância entre as estações também são maiores. Na rede de trens de São Paulo, por exemplo, a distância média entre as estações é de 2,5 km. Os trens também geralmente atendem a regiões com menor densidade populacional que um sistema de metrô. Os trens geralmente possuem composições maiores e nem todos os carros da composição são motorizados. Exemplo, na CPTM, as composições são de 8 carros e 4 deles são motorizados. Outras características são a alimentação elétrica, que geralmente é por rede aérea caternária, e a possibilidade de existir interferências no sistema, como a presença de trens de carga e de passagens de nível de pedestres e veículos.
Agora falaremos do metrô. O metrô tem como característica atender a regiões com maior densidade populacional, ligando pontos-chave de deslocamento na cidade. Essa é uma das características que fazem boa parte dos sistemas de metrô serem no subsolo. Por atender a regiões muito povoadas, um jeito de conseguir passar a linha muitas das vezes é só por baixo da terra. Imagina se para fazer a linha 2 tivesse que derrubar os prédios da Paulista para ela ser construída. Não dá, né? Então, ser no subsolo não é uma regra para um sistema de metrô, como muitos pensam. Apenas uma consequência da característica principal dele, atender regiões muito povoadas. Inclusive, há metrôs na superfície e em elevado, como partes das linhas 1, 3 e 5 em São Paulo e trechos dos sistemas de Salvador e Brasília, além de sistemas inteiros, como o metrô de Belo Horizonte. Os sistemas de metrô também possuem intervalos bem curtos entre os trens. Em São Paulo, por exemplo, esses intervalos são, em média, 2 minutos no horário de pico. Esse modal também possui estações com distâncias mais curtas entre uma e outra. O sistema também é isolado, livre das passagens de nível e sem o tráfego compartilhado de trens de carga. A alimentação é elétrica e pode ser feita tanto por terceiro trilho como por catenária, a rede aérea. Os trens do metrô possuem todos os carros motorizados e geralmente a composição é menor, com 6 carros no caso de São Paulo e Rio de Janeiro e 4 carros como em Belo Horizonte e Recife, mas pode haver variações dependendo do lugar. Mas será que todo o sistema de trem e metrô segue 100% dessas regrinhas? Como sempre, há exceções. Por exemplo, os trens de São Paulo evoluíram demais com o tempo, e há linhas que possuem características que acabam fugindo de parte dessas definições de trem que eu falei anteriormente. Uma delas é a Nova Esmeralda, que possui estações com distância curta entre elas. Inclusive, há estações em que você estão na plataforma dela, no finalzinho, você consegue ver a próxima estação. A linha 9 também atende a regiões importantes da capital, eixos que hoje são os centros financeiros da cidade. Outro exemplo são as linhas 11 e 12. A linha 11, no horário de pico, possui trechos com intervalos bem curtos entre trens. E a linha 12 atende a áreas bem densas da zona leste da capital. E no metrô, há linhas com trechos em superfície e elevado, como as linhas 1, 3 e 5 aqui de São Paulo, e linhas com alimentação por rede aérea, como as linhas 4 e 5, além das futuras linhas que irão vir com essa alimentação. Também há o detalhe de nem todos os sistemas possuírem composições com todos os carros motorizados, como é o caso de Belo Horizonte. E também, uma curiosidade sobre o VLT Carioca, o VLT do Rio de Janeiro, é que ele tem um terceiro trilho não aparente, que funciona por indução. É uma tecnologia nova e é muito interessante para o futuro do VLT aqui no Brasil e também no mundo. E em breve eu posso até trazer um vídeo aprofundando mais nesse tema do VLT. Então, o que podemos perceber com isso? Percebemos que os sistemas não possuem regras que todas as linhas seguem, sem exceção, digamos assim. Mas claro, ao ver o sistema, percebemos que a presença ou ausência de algumas características que irão definir o que ele é. Este foi o vídeo sobre a diferença entre VLT, trem e metrô. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, inscrevam-se no canal. Até breve!